plot twist está na palavra vingança. O Batman, primeiro ele não ajuda a cidade, ele simplesmente prende bandidos e depois ele é o cara que faz a vingança dele. Ele sente o lance da vingança. Deixa eu até aumentar para falar, para não ficar falando das conversas. O lance dele é a vingança. Ele quer se vingar, mataram os pais dele e o lance é ele se vingar. Quando ele reconhece, na cena final, o ajudante do Charada, naquela cena no final, quando ele tá dando porrada em vários, na gangue do Charada lá em cima, e ele reconhece que um dos caras que tá vestido de Charada é o mesmo cara que conversa com ele no funeral, porque tem uma hora que ele entra no funeral, e aí quando ele entra no funeral, tem um carinha que conversa com ele, que fala algumas coisas, e aí ele reconhece depois, quem? Ah, eu conheço você. E ele reconhece esse cara na hora que ele tá na gangue do Charada. E esse cara fala sobre vingança. E quando ele reconhece esse cara falando sobre vingança, e ele entende que o cara foi influenciado pelo Charada. E o Charada é uma influência ruim para a cidade. Não era a influência que o Batman queria ter para a cidade. O conceito do Batman muda. O conceito na cabeça do Batman muda quando ele entende que ele fica falando para todo mundo que ele é vingança. Eu falei no vídeo de ontem que até vira um pouco de piada. A Selina Kyle zoa ele, o vingancinha. O Pinguim fala depois com ele, ô vingança. Ele bate essa história de vingança e ele entende que ele está fazendo errado quando ele fica falando que ele é a vingança. Porque a influência que ele teve no Charada foi essa. O Charada foi influenciado pelo conceito de vingança do Batman. E o Batman entende isso. E naquele momento é o que muda o Batman. E quando eu falo que eu estou explicando o final do filme, eu estou explicando esse conceito. O conceito da vingança que o Batman introduziu no começo do filme e que é falado o filme todo, ele é deixado de lado quando o Batman entende que esse conceito de vingança está sendo distorcido pelo Charada. Ele entende que está sendo distorcido pelo Charada. E aí, a gente volta para a conversa entre o Charada e o Batman na cela lá. Porque o filme oferece um paralelo muito grande entre Batman e Charada. A gente discutiu muito aqui por que o Batman é o herói e o Charada que mata os vilões, ele é o vilão. E é justamente isso que o filme quer discutir, esses paralelos entre o Batman e o Charada, porque o Batman ele é um vigilante, que ele está num lado estranho da lei, ele está junto com a lei, mas ele não segue a lei exatamente. E o Charada não está do lado da lei, mas os dois estão muito em paralelos. E o Charada, no final das contas, ele não se sente inspirado pelo Batman. Ele não é inspirado pelo Batman. Ele se acha igual ao Batman. Ele acha que ele é igual, ele está no mesmo nível do Batman. E quando eles estão conversando, que a cara do Batman começa a ficar esquisita, é porque ele começa a entender isso. Todos os closes que se dá na cara do Batman enquanto ele está conversando com o Charada é porque ele está entendendo que ele influenciou o Charada e o Charada acha que ele é um igual. Ele acha que não é, eles são muito diferentes. Eles não são iguais. O Charada acha que eles são iguais, mas eles não são iguais. E isso é colocado desde a primeira cena do filme, quando o Batman fala que é uma vingança. E aí os dois são órfãos, só que um vive no castelo, outro vive nas ruas. De certa forma, o Falcone, ele foi responsável pela criação dos dois personagens. O Charada, em algum momento do filme, ele diz que a máscara é que faz ele ser o verdadeiro ele. E é igual o Batman. O Batman, a gente comentou isso aqui nas outras lives. Mesmo quando o Batman tá de Bruce Wayne, ele tá em modo Batman. Ele não tá no modo Bruce Wayne. Então, a máscara do Batman é muito importante. E a máscara do Charada é muito importante. Isso é colocado na conversa do Charada enquanto ele está conversando com o Batman. Você nota que o Charada se acha muito parecido com o Batman, talvez igual, e ele se acha parceiro do Batman.
Ele se acha parceiro do Batman. Ele diz que ele é o medo. E o Batman coloca isso. No começo do filme, ele estar nas sombras, ele é o medo, ele coloca o medo na mente das pessoas. Os bandidos acham que o Batman vai sair das sombras em qualquer momento. E é exatamente o que o Charada acha. O Charada ele quer colocar o medo. Só que ali o Batman nota que o jeito que ele está fazendo, a maneira que ele está colocando o medo nas pessoas, está errado. Ele não está ajudando a cidade de Gotham. Ele está apenas colocando medo nos bandidos. E esse é o plot twist do filme. É naquele momento em que as coisas mudam no filme. Por exemplo, quando o Charada está falando para o Batman, Bruce Wayne, Bruce Wayne. Ele está sugerindo que o Batman vá matar o Bruce Wayne porque ele acha que o Batman é o parceiro dele. Por quê? Porque durante o filme todo, o Batman faz exatamente o que o Charada pediu. O Charada, ele não está dando charadas para o Batman descobrir e resolver o problema e etc e tal. Não! Aquilo são instruções. O Batman, o Charada está passando instruções para o Batman do que o Batman deve fazer. Por quê? Porque o Charada acha que o Batman é parceiro dele. Esse é o conceito do filme. O Charada acha que o Batman é parceiro, ele fica passando instruções para o Batman o tempo todo, durante o filme, para o Batman fazer as coisas que ele está mandando. E o Charada conseguiu isso. Na cena do Arkham, que eles estão conversando, de certa forma, o Charada está celebrando o que os dois conseguiram antes. Ele está celebrando, ele está falando, gente, cara, obrigado, valeu aí, você fez o que eu queria que você fizesse. E isso tudo explode a cabeça do Batman. O plot twist é esse. O Charada faz o Batman ajudar. O Charada faz o Batman ajudar nos crimes dele o tempo todo. Tudo que acontece no filme é porque o Charada plantou e mandou mensagens e instruções pro Batman fazer. E exatamente, o Paulo falou, é isso aí, o Charada passa instruções manipulando o Batman, fazendo ele de parceiro. É isso que acontece o filme todo. E quando na prisão, o Charada fala, Bruce Wayne, ele tá dizendo, vai lá, cara, você não matou o Bruce Wayne ainda. Faltou isso nas coisas que você fez. Faltou isso. E é nesse ponto que o Batman percebe que sim, o Charada é igual ao Batman, e o Batman é igual ao Charada. E é coisa que o filme coloca desde o começo e que a gente mesmo falava aqui várias vezes. Por que o Batman ele é o herói e o Charada ele é o vilão? Porque é o que o filme coloca o tempo todo pra gente e é como o Batman ele é manipulado pelo Charada o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo, até quando a gente, o público, quando assistimos ao filme, nós também somos manipulados da mesma maneira. A primeira cena do filme começa com alguém observando o prefeito num binóculo. E depois a gente tem essa cena repetida depois, exatamente igualzinha, os mesmos efeitos visuais, que aparece o numerinho aqui passando, e aí nós temos o Batman, que está seguindo a Selina Kyle. E é a mesma cena, o mesmo corte, a mesma imagem. Por quê? Porque os dois são iguais. Até aquele momento, os dois são iguaizinhos. O Batman e o Charada são iguais. O filme coloca isso de maneira muito genial. De maneira muito genial, o tempo todo. E o final, na cena em que ele está conversando com o Charada na cadeia, que o Charada coloca isso na cabeça do Batman. E o Batman percebe, pô, eu realmente sou igual ao Charada. Eu não sou um herói nesse momento, eu não sou herói. E é nesse ponto que as coisas mudam. Quando o Charada explode a cidade e inunda a cidade, o simbolismo da inundação da cidade, que exatamente depois que ele conversa com o Batman, que a cidade é inundada, o simbolismo disso é que a cidade está sendo lavada, ela está sendo batizada, ela está sendo limpa para um novo Batman. O simbolismo dessa cena da água, da inundação é isso. É a água lavando Gotham. Porque até aquele momento, o Charada não tinha objetivo nenhum de salvar pessoas, apenas de se vingar.
E o Batman tinha exatamente o mesmo objetivo, ele não tinha o objetivo de salvar pessoas, apenas de se vingar. E a partir daquele momento, o Batman passa a salvar pessoas. A partir daquele momento, o Batman ele termina ele termina o filme segurando como é que é o negócio que ilumina lá, e as pessoas seguindo o Batman. Você muda o Batman a partir daquele ponto. Ele deixa de ser a vingança para ele ser o cara que vai direcionar e salvar pessoas na cidade. E é o que ele faz. Ele abandona o conceito de vingança. Ele mesmo diz isso, pois vingança não é justiça. Não muda o passado, só cria um ciclo de desespero. E a partir daquele momento ele diz que ele é o símbolo de esperança. Eu não gosto desse lance de esperança, porque a esperança é o super-homem. Mas tudo bem, é isso que o filme coloca. O conceito da vingança que foi passado pela gangue do Charada na hora que ele está conversando é o que muda a cabeça do Batman. Ele entende que o lance não é vingança, é justiça. É o lance de justiça. Ele tem que ser a luz que direciona a cidade. É aquela cena dele segurando a luz e as pessoas indo atrás dele. A cidade não precisa de um herói. Quer dizer, a cidade não precisa de vingança, a cidade precisa de um herói. E é isso que a prefeita conversa com ele no finalzinho, que ela conversa com o Bruce Wayne falando que o Bruce Wayne ajudava mais a cidade. Então, talvez num segundo filme a gente tenha mais o lance do Bruce Wayne mesmo ajudando a cidade. Não seja aquele cara preso que só queria se vingar, o emo, que muita gente reclamou. Ele é um cara que faz o que é o emo. Eu sou emo e agora eu tô só sofrendo. Porque ele estava mesmo. Porque ele não entendia que ele não tinha que ser vingança, ele tinha que ser justiça. E é isso que o Coringa, o Charada, explica para ele, que ele tem que ser a luz, ele tem que salvar a cidade. E é isso que acontece. E é isso. O final explicado do filme é esse. A conversa do Charada com o Batman no final é o plot twist. O Batman entende que ele não tem que ser vingança, ele tem que ajudar a cidade. Tanto que no momento em que ele vai salvar a cidade, que ele vai salvar as pessoas que estão presas lá, que ele salva a prefeita, que caiu as coisas em cima, ele salva primeiro o filho do prefeito. Por que ele salva primeiro o filho do prefeito? Porque o filho do prefeito é órfão. Porque o filho do prefeito foi assassinado por criminosos. E por que o Batman está salvando a si mesmo naquela cena? Naquela cena em que ele salva primeiro o filho do prefeito que morreu, em vez da prefeita, significa que o Batman está se salvando. O Batman está se colocando como uma nova pessoa. E a cidade sendo lavada pela inundação é um novo Batman. É um novo Batman que está acontecendo ali. É um novo personagem. Ele entendeu que ele não tem que ser vingança, que ele tem que ser esperança. E o filme poderia terminar com a hora que ele está segurando a tocha e está todo mundo seguindo ele, porque agora o Batman vai levar a cidade em direção à luz. Esse é todo o conceito do filme. É isso. Eu fiz um final explicado aqui, porque eu acho que esse filme não é só um final explicado. Por exemplo, eu vou explicar porque o Coringa conversou com o Charada conversou com o Coringa. Isso não tem a ver com o filme, isso é uma cena pós-crédito, não tem explicação, não acrescenta absolutamente nada no filme. Eu não preciso explicar que o Charada conversou com o Coringa e que vai ter um próximo Coringa. Não, isso é uma outra história. Explicar o filme é isso. O Batman cresceu, o Batman aprendeu, o Batman entendeu quem ele era. O Batman se transformou num novo personagem a partir da conversa que ele teve com o Charada. E é bem isso, quando o Charada fala Bruce Wayne, ele está falando, vai lá fazer o que eu estou pedindo para você fazer, que todas as instruções que eu te dei. E ele fala, não, eu não sou essa pessoa. E aí nós temos um novo Batman. E essa foi a explicação plausível de todo o conceito do filme Batman, do enredo do Batman. E isso acabou me deixando o filme ainda melhor para mim. Continua cansativo, tem 3 horas, continua cansativo. Tem lá os furos de roteiro que eu falei aqui, mas o filme, para mim, depois que eu parei para entender isso, eu acho que ele ficou um pouco melhor, ele ficou um pouco mais interessante, porque nós temos aqui um herói que não era um herói, estava aprendendo a ser um herói, e que graças à manipulação de um vilão, ele passou a ser herói. Vamos para os chats agora, vamos para as perguntas. Mandem superchats, pessoas, mandem superchats.